Perfeito. Agora, eu queria fazer, baseado nisso, eu ainda quero fazer uma última pergunta, se o senhor me permitir. Por que os russos não buscam selar essa parte da fronteira entre, principalmente, a Romênia, a Polônia e a Ucrânia, aonde esse material tem alcançado o território ucraniano? É uma operação a nível militar difícil ou é uma opção política da Rússia no sentido de, sei lá, de repente tentar evitar que haja um atrito direto com a OTAN, alguma coisa nesse sentido? Por que eles não tentaram fechar essa fronteira com Lviv, por exemplo, onde entra muito material via Polônia? Se você for ver, é um espaço enorme. Ali você teria que usar a Bielorrússia, né? Porque você voar muito do território inimigo, né, você se torna alvo, você tem muita bateria antiaérea ali, né? As defesas, Kiev atualmente está bem protegida. Kiev está bem protegida. Ela constituiu um sistema 2AD bastante pujante. E você em Lviv, né, a coisa também evoluiu bastante, porque os russos começaram a jogar mísseis lá. Você pode perceber que eles pararam isso, provavelmente não pela falta de mísseis, mas por perceberem que as defesas estão mais acuradas. Então, para isso, você precisa o quê? Você precisa usar a guerra eletrônica para você negar negar os radares, e ao negar os radares você atacar. A operação deveria ser feita, na minha opinião, a partir da Bielorrússia. Os bielorrussos estão dispostos a enfrentar isso? Isso é uma questão. A segunda questão é que você pode, na minha opinião, fazer ataques, né, pontuais. Você satura. Os americanos adoram fazer isso. Você pode ver que eles dificilmente lançam um missile cruise. Ainda que esse míssil tenha capacidade, mas eles lançam 5, 6. Você pode ver que eles lançam vários mísseis cruise, né, de vários lugares, para um alvo, cujo objetivo o quê? Você saturar a defesa aérea. E isso é uma estratégia comum. Ainda que o sistema americano, né, eles fazem muito dessa negação da guerra eletrônica, e que muitas das vezes, dependendo do país, eles conseguem ser... E normalmente eles só batem em fraco, né? Só batem em cachorro doente, né? Pô, eles não vão lá pegar o pitbull para sair brigando com o pitbull. Eu acho que a dificuldade russa é mais de material, mais tática, de como fazer isso, né? Você vai ter que usar outro país, vai ter que expor o seu piloto. Qual tipo de avião que eles vão ter que usar? Seria o Su-34, né? Ou então ataques com mísseis Zircon. Será que eles têm uma quantidade grande? Porque seria bom saturar, você escolher bem os alvos, sabe que a OTAN vai estar lá, sabe que eles vão estar negando a área, jameando a área, sabe que eles estarão fazendo isso. Então você vai precisar de muito míssil e vai precisar contra-guerra eletrônica, medidas de contra-guerra eletrônica. E aí? O que eu vejo que eles poderiam explorar e que os russos não fazem são esses aspectos, né, as outras dimensões da guerra. Né? Negar o uso de satélite, você negar o uso de satélite, para mim, seria fundamental. Né? Que se exploda as convenções mundiais, é guerra. Não mandei botar um satélite lá, os russos têm condições de derrubar um satélite, uma constelação de satélites. Você tem, ou então jamear aquelas instalações, jamear pelo medo. Né? Porque na medida que você lança, toda vez que o cara liga, emite, né, lança o míssil, ele aprende e não liga mais. Sim. Entendeu? Então tem essas questões. Agora que você está certo, com certeza eu faria isso, né? Eu acho que a nuance mais, vamos dizer assim, é a maior incógnita, né? Imaginar, porque tudo bem, é uma extensão territorial grande, é uma operação provavelmente muito complexa. Olhando para o mapa, a gente imagina assim que a participação da Belarus seja fundamental, porque geograficamente seria uma operação muito mais fácil do que percorrer todo o território ucraniano, sendo suscetível a esse aprimoramento das defesas ucranianas. Eles aprenderam muito, a OTAN está com eles e tal, em relação a distância física dessa operação, é muito complicado imaginar que isso saia do território russo e atravesse a Ucrânia toda em direção a essa fronteira. Então, acho que a questão é política também em relação a Belarus e, eventualmente, muita gente cogita que haveria também uma disposição política em relação à questão de
commodities, preços, readequação de mercado, valorização, mas eu acho, particularmente, acho isso superado. Eu acho que realmente que é uma questão mais política, mas, por favor, professor, pode comentar. Você desculpa, se essa guerra fosse com os Estados Unidos, sabe o que teria acontecido? O quê? Os americanos entrariam no Mar Negro, mas não pode. Eu posso. Boto um porta-aviões nuclear de ataque ali, um grupo de batalha, lanço 400, 500 mísseis de uma vez só. Se fossem os americanos, eles fariam isso. Iam decapitar a liderança ucraniana. Né? Olha aqui, ó, passado 48 horas de guerra, quem estiver vivo aí, diz aí se vai se render ou não. Não, nós não vamos nos render. Ok. Então nós vamos voltar, fazer vocês voltarem para o século XIX. Vamos começar derrubando a rede elétrica. E os trens. 72 horas depois, ó, sobrou alguém aí, dá para conversar? Vocês vão se render? Quando é que vocês vão se render? Não, então tudo bem. Então vocês vão voltar à Idade Média. Eu não estou falando isso de graça. Fizeram isso com a Sérvia. Fizeram com o Iraque. Né? É isso. Desert Storm. A operação, principalmente na Segunda Guerra do Golfo, foi terra arrasada. Bagdá acabou, Bagdá. Eu tenho amigos que moravam em Bagdá, que me disseram que toda a infraestrutura crítica da cidade foi arrasada nas primeiras 48 horas. Cara, eles derrubaram as estações de bombeamento do Tigre e do Eufrates. Sim. Só isso. Para deixar privar a população de água. Sim. Lá na Sérvia, eles destruíram as estações de abastecimento de água, as centrais de distribuição de energia, e a guerra parou quando eles estavam começando a destruir as centrais hidroelétricas. Sim. Que eles foram não crescendo. Ok, você volta para o século XIX. Está satisfeito? Não, vai resistir? Tudo bem, volta para a Idade Média. E vamos prosseguir. Vamos aprofundar isso aí. Mas aí seria o quê? Uma opção política da Rússia, no sentido de ter maior prudência no trato com o conflito, com a vizinha Ucrânia? Eu acho que os russos... Eu tenho essa visão. A primeira fase do conflito foi uma demonstração de força. Né? O Rodolfo até especificou, eu já falei isso várias vezes, né? Até detalhou aqui com vocês. Primeira fase, demonstração de força. Esperava-se um golpe de Estado, derruba o Zelensky, resolve tudo no amor, como eles fizeram de outras maneiras, tudo na negociação, todos nós somos irmãos, e a partir do momento em que a Ucrânia, e isso eu vejo que você teve demonstração de força, uma segunda fase, aí sim, uma ofensiva russa, a terceira fase, né, o contra-ataque ucraniano, né? Aí nós tivemos no mês de dezembro, né, a parada desse contra-ataque e agora os russos retomando a iniciativa. Inclusive, muita gente fica utilizando Clausewitz em vão, né, porque toda ponto culminante do ataque, agora a defesa, aí a guerra é mais dinâmica do que isso. A gente tem que, claro, usar o prussiano, mas ter cuidado na análise. Então, se nós formos ver, agora nós estamos na fase que os russos estão se fortalecendo. Os ucranianos estão recuando, né, para posições mais defensáveis, à espera se eu não me engano, eles estão na 9ª mobilização, mas cada vez mais são contingentes de voluntários. Né, voluntários, mercenários que estão sendo contratados para combater. Dentro desse interregno, é que os russos, na minha opinião, vão procurar avançar um pouco mais para definir ter uma batalha decisiva. Eu não sei se os ucranianos vão topar, porque batalha decisiva você só entra se você tem possibilidade de ganhar. Se você tem possibilidade de perder, você não vai na batalha decisiva. Né? Ninguém faz isso. Isso é tolice.